Olá, confira os destaques desta edição. Saúde e obras públicas foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. 7 propostas recebem parecer favorável na CCJ da Câmara. Parlamentar acompanha a restauração da parede do prédio da Fundação Cultural de Blumenau, que foi alvo de pichadores. Quarta-feira, 4 de março de 2015, o TVL Notícias já está no ar. Tramita na Câmara um projeto de lei que regulamenta a leitura do consumo de água dos moradores dos condomínios residenciais de Blumenau. Proposta de autoria do vereador Adriano Pereira, do PT. Pelo texto da matéria, que tramita agora nas comissões, a determinação é de que o SAMAI faça a leitura individual dos hidrômetros dos consumidores de água desses residenciais. Recentemente, uma lei aprovada pela Câmara, de autoria do presidente, o vereador Mário Hildebrand, do PSD, obrigou a instalação dos hidrômetros individuais nos condomínios do Minha Casa, Minha Vida. Agora veja como foi a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A reunião da CCJ teve 31 projetos na pauta. Devido ao tempo regimental do encontro, algumas matérias ficaram para ser votadas na próxima semana. Na reunião, 10 propostas foram encaminhadas para parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara. 3 projetos receberam parecer contrário e 7 tiveram parecer favorável da comissão. Muitos deles já encaminhados agora para a Comissão de Finanças, para que a comissão prepare a matéria para ir ao plenário, e muitos outros encaminhados para parecer e outros encaminhados para apreciação dos conselhos municipais. Por isso, a Comissão de Constituição, hoje, na verdade, foram 31 projetos de leis que foram apreciados na tarde de hoje. O trabalho continua grande e parece-me que vai continuar grande. Por isso, parabéns aos membros da comissão pelo trabalho que vem realizando e a nossa assessoria pela contribuição no melhorar que tem dado na contribuição para que os projetos cheguem aos senhores vereadores já com conhecimento e com as orientações necessárias para a celeridade do processo. Novamente, a reunião foi transmitida ao vivo pela TVL. É a oportunidade do cidadão acompanhar de perto a discussão sobre os projetos de lei antes da votação em plenário. Um dos pareceres favoráveis foi ao veto do Executivo ao projeto de lei que trata da presença de grêmios estudantis nas escolas públicas. Outra matéria que passou pela CCJ com aval positivo dos vereadores é um projeto de resolução da mesa diretora da Câmara sobre o uso de entidades para eventos e ações no Salão Nobre do Legislativo. Praticamente é uma sala que datas comemorativas importantes do nosso calendário municipal, estadual, inclusive nacional, possam essas pessoas, essas entidades aqui também, como nós já tivemos no passado, ter essa oportunidade para divulgar. Acredito que o mais próximo seja, inclusive, o Dia Internacional da Mulher, que nós estamos aí há uma semana, que também grandes destaques no cenário, principalmente aqui na cidade de Blumenau, nós temos, e com certeza esse aqui é o espaço do povo, é o espaço que com certeza a própria TVL vai poder divulgar e a nossa sociedade, a nossa comunidade possa com certeza acompanhar. Antes da reunião da CCJ, houve o encontro da Comissão de Agricultura. Os 3 vereadores integrantes analisaram 5 projetos de lei. Um deles, o que trata do horário de atendimento dos bancos, foi encaminhado para parecer do Sindicato dos Bancários. 3 propostas receberam parecer favorável. Um dos projetos, o que trata da revogação da lei do papel reciclado no poder público, ganhou parecer contrário, mas como já tinha passado com aval positivo na CCJ, agora vai seguir para a votação no plenário. Tudo aquilo que passa por aqui, os vereadores levam o relatório e vão articulando a matéria para que, no chegar a matéria ao plenário, o conjunto dos senhores vereadores, e especialmente o vereador autor, tenha clareza de que a matéria, se for ao plenário, vai com uma condição, com algumas observações, vai com parecer da Câmara, vai com parecer do IBAM, vai com parecer das comissões e vai com a posição já tomada aqui pelos senhores vereadores. Então, muitas matérias que às vezes recebem o parecer jurídico de contrariedade por parte do parecer, acaba sendo encaminhado ao plenário, porque esta matéria depende e deve, por vezes, fazer parte de uma boa discussão no plenário para o conhecimento de todos. 21 linhas do transporte coletivo aqui de Blumenau passaram a ser circulares a partir desta semana. Os ônibus não ficam mais parados nos pontos finais e agora atendem em forma de roteiro circular, passando pelo ponto, fazendo a volta e retornando ao terminal. Com isso, todas as 94 linhas do sistema agora funcionam de forma circular.
A medida faz parte do acordo entre CETERB, SIGA e Sinditranscol, que terminou no final da greve dos motoristas e cobradores na última semana. E o programa Entra 21 Bluesoft está ainda com inscrições abertas para cursos gratuitos nas áreas de tecnologia da informação e comunicação. São cerca de 300 vagas para jovens de 16 a 29 anos. Os cursos são técnicos sobre linguagens de programação, design gráfico e edição audiovisual. Inscrições podem ser feitas pelo site do Entra 21 Bluesoft, que está aí na sua tela. E você vai ver a seguir. Saúde e obras públicas foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Parlamentar acompanha a restauração da parede do prédio da Fundação Cultural de Blumenau, que foi alvo de pichadores. É um instante só, nós já voltamos com o TVL Notícias. Uma olhadinha no meu lugar. Obrigado, hein? Obrigado. Se você é contra isso, por que fazer zigue-zague no trânsito? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. E aguarda a sanção do prefeito o projeto de lei que obriga os bancos a terem profissional de Libras para o atendimento de deficientes auditivos. A proposta é de autoria do vereador Célio Dias, do PR. A matéria, que foi aprovada pelo plenário dia 19 de fevereiro, determina que pelo menos a agência central do banco deve ter um profissional de língua brasileira de sinais. A proposta prevê ainda multa para quem descumprir a determinação. Se o projeto virar uma lei, os bancos vão ter 180 dias para se adequarem. Após ser alvo de vândalos, o prédio da Fundação Cultural está sendo restaurado. O vereador acompanhou o trabalho. Já está ficando corriqueiro encontrarmos ação de pichadores na cidade de Blumenau. Neste espaço, um pouco maior de 1 metro quadrado na Fundação Cultural, um trabalho de restauração já dura mais de 10 dias. Vândalos picharam aqui em segundos e a tinta spray é de difícil remoção. É difícil, uma tinta bastante resistente. Aqui, por ser um prédio histórico, não é todo tipo de produto que eu posso usar, até porque esse material, esse Full G, ele é bastante áspero, então a tinta penetra entre as pedrinhas de quartzo, né? O que torna o trabalho bastante minucioso, né? E solventes muito potentes eu não posso usar porque também agridem a parede. E se tratando de um prédio histórico, não é todo tipo de intervenção que a gente pode fazer. Se fosse uma parede pintada, simplesmente removia essa tinta e pintava de novo. Aqui tem todo um trabalho, né, um acompanhamento técnico por trás dessa remoção. Além daqui, o trabalho de restauração também será feito na escola número 1, na Itaupava Central, que também foi pichada. Lógico que este trabalho tem um custo para a sociedade. As duas ações, tanto aqui quanto na escola número 1, saíram para nós, para a Fundação, R$ 2.500, o que é lamentável porque em alguns segundos, como você menciona, ocasiona um problema tão grande, de uma magnitude tão ruim para a sociedade de Blumenau. O vereador Beto Tribes, do PMDB, acompanhou este trabalho de restauração no prédio da Fundação. O parlamentar adiantou que apresentou um projeto de lei que garante a punição aos pichadores, mas lamentou que parte do seu projeto foi vetado pelo prefeito Napoleão Bernardes, justamente a que trata da fiscalização a quem comercializa os sprays. O vereador lamentou que apenas uma fração de seu projeto transformou-se em lei. Pena que partes importantes do projeto foram vetadas, principalmente no que tange a fiscalização da comercialização dessa tinta spray. Eu penso que se houvesse controle da venda desse material, com certeza não haveria tantas pichações no nosso município. Principalmente, como acontece aqui na Fundação Municipal, num prédio de patrimônio histórico, um prédio tombado, né, junto ao patrimônio histórico do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Infelizmente, agora o nosso governo teve que investir bons valores para a recuperação dessa fachada. Mas assim também, isso devia de ser coibido, porque eles atuam na área privada, em vários prédios públicos, como também de particulares. Nesse sentido, eu penso que deixamos de aprovar uma boa iniciativa, uma boa lei que poderia estar auxiliando muito em manter o nosso município mais limpo.
Já se tornaram leis municipais mais 2 datas comemorativas aqui em Blumenau. A proposta do vereador Beto Tribes, do PMDB, institui o Dia Municipal do Rotaract, a ser comemorado todos os anos no dia 13 de março. Já o projeto do vereador Jefferson Fores, do PT, criou o Dia Municipal do Comerciante. A data deve ser lembrada sempre no dia 3 de fevereiro. As 2 propostas foram aprovadas pelos vereadores em votação no plenário e agora, então, sancionadas pelo prefeito na semana passada. O plenário da Câmara vai ser cedido para um evento do Partido Popular Socialista, o PPS. A liberação do espaço foi autorizada pelos vereadores em votação durante a sessão ordinária da semana passada. Dia 14 de março, então, o PPS vai promover a eleição da coordenação da Juventude do partido e a cerimônia de fundação da Juventude Popular Socialista. O repórter Vilmar Minosso mostra agora o resumo da sessão ordinária dos vereadores. Nos pronunciamentos, Oldemar Becker relatou o acidente na rua Governador Jorge Lacerda, semana passada, onde um carro desgovernado atingiu uma casa. O vereador pediu consciência aos motoristas que trafegam em alta velocidade. Becker também destacou o atraso nas obras de construção da nova ponte na rua Bernardo Reiter, no bairro da Velha. Quando houve a licitação das pontes Bernardo Reiter e Mariana Brunman, naqueles valores que foram abertos os envelopes, eu sabia que a empresa não ia conseguir fazer. Por que eu já sabia? Porque eu também sou empresário, eu sei quanto custa a mercadoria, eu sei quanto custa a mão de obra. E a gente sabe que a empresa, quando entra na licitação, ela deve estar ciente do que está fazendo, ciente do que vai fazer. Ela sabe que tem que fazer um trabalho sério para a cidade, tem que construir uma ponte de qualidade e essa qualidade o povo precisa. Então, acreditamos que agora o segundo vencedor da licitação, ele analise muito bem, porque se a primeira fez um orçamento sabendo que não ia conseguir, eu acredito que a segunda também não vai assumir essa responsabilidade e também não poder fazer essa obra. Então esperamos que em breve seja feita a nova licitação para que uma empresa que entre lá, entre com qualidade e com material adequado para a população, seja feita essa ponte de uma vez só. O semáforo, instalado no entroncamento das ruas Guilherme Scharf e Gustavo Zimmermann, no bairro Itopava Central, foi destaque na fala do vereador Marcos da Rosa. O democrata afirmou que é importante cobrar, mas também mostrar quando a obra é realizada. Enquanto nós aguardamos as grandes obras que vão trazer os grandes benefícios para a região norte, nós precisamos contar com o bom senso, contar com a boa vontade do poder público, dos engenheiros, da Secretaria de Planejamento, e esta é uma prova de que eles estão também sempre atendendo às reivindicações dos senhores vereadores. É muito importante nós podermos mostrar o antes e o depois. Vocês mesmos fizeram a matéria conosco lá. Houve uma ampliação do ângulo de conversão da Guilherme Scharf para Gustavo Zimmermann, também a implantação de um semáforo o que vai garantir mais fluidez ao tráfego de veículo, que é constante, o congestionamento é constante naquela região. O vereador Ivan Nats pediu a atenção dos vereadores para os gastos da prefeitura com publicidade. Ao exibir imagens da Ponte Santa Catarina, no bairro Itopava Norte, o parlamentar disse que ouviu denúncia dos moradores sobre a falta de manutenção na estrutura. Como nós temos uma malha viária bastante complicada, é essencial que nossas pontes estejam em perfeito funcionamento e perfeitas condições de segurança. Já imaginou se a gente tivesse que parar de qualquer ponte da cidade para manutenção? Então a gente fez essa advertência, mostramos aqui a condição da ponte da Itopava Norte, para que a prefeitura tenha conhecimento e apresente um plano de recuperação dessas pontes para os próximos meses, para que a gente não fique e nem entre num colapso caso uma ponte dessa tenha que ser interditada. O vereador Marcelo Lanzarin pediu atenção da população para a disseminação da dengue. Ele também alertou que o mosquito transmissor se reproduz em água parada. Blumenau já há algum tempo vem fazendo um trabalho importante para a diminuição do número de focos aqui no município. Nós tivemos ainda, há alguns anos atrás, já uma ação junto dos ferros velhos aqui às margens da BR-470, uma ação bastante positiva, que inclusive hoje permitiu que Blumenau tenha apenas 21 focos e desses 21 focos nenhum deles é em ferro velho. No passado nós já tínhamos uma dificuldade
maior com relação a isso. Mas é importante a população estar atenta, é importante a população contribuir, principalmente com os agentes de endemia. São mais de 30 profissionais que estão visitando as casas, colocando armadilhas e precisam ser recebidos com atenção pela população, porque ela precisa entender que a população precisa fazer parte dessa ação, né? Cuidando principalmente dos locais, terrenos baldios, os locais onde há água parada. A TVL mostra novamente a sessão ordinária na íntegra no sábado, à 1h30 da tarde. No site da Câmara, lá você vai encontrar todas as falas dos vereadores na tribuna. E segue até sexta-feira da próxima semana o prazo para pagar o IPTU à vista com 5% de desconto. O pagamento do imposto pode ser feito, então, em agências bancárias ou também casas lotéricas. Quem não puder pagar à vista tem a opção de fazer o pagamento também parcelado. A central de atendimento do IPTU continua funcionando no Parque Vila Germânica até sexta-feira da semana que vem também. Lá podem ser tiradas as dúvidas sobre o tributo IPTU. Essa quarta-feira, em Blumenau, a circulação marítima influencia a condição de tempo, provocando variação de nuvens durante o dia e aquele chuvisco entre a noite e a madrugada. A temperatura máxima para a tarde de hoje fica entre 30 e 32 graus. Tassiana Menezes Weber, meteorologista da Alerta Blue, com as informações do tempo. Você sabia que no início das sessões ordinárias da Câmara sempre é feito um momento de reflexão sobre os direitos dos cidadãos? O espaço consiste na leitura de breves textos para reflexão sobre os direitos garantidos aos idosos, criança e adolescente, mulher, homossexual, portador de necessidades especiais, portador de HIV/AIDS, população negra e ao consumidor. Os textos são elaborados a partir do contexto, da filosofia e da essência das respectivas leis ou declarações. A leitura pode ser feita pelos vereadores, pessoas da comunidade ou até então representantes de entidades que se inscreverem também para este momento de reflexão. Agora você fica com a imagem do passado. Assim era antigamente a tradicional prainha no bairro Ponta Aguda. Olha só que diferente, hein? Isso era na década de 40. Com o calor que já fazia naquela época aqui em Blumenau, os blumenauenses tinham neste espaço aí da prainha um jeito de se refrescar. Alguns inclusive usavam o rio Itajaí-Açu para tomar banho, outros para pesca ou então também para apreciação das competições de canoagem da época. E acesse o site da Câmara, tenha outras informações do Poder Legislativo e veja a TVL na internet. Ficamos por aqui com o TVL Notícias, até nossa próxima edição. Até lá!